A Sede Estúdio apresenta podcast Microfone Aberto. Convidado, Daltro da Costa Matos. Olá, senhoras e senhores, bem-vindo a mais um Microfone Aberto, o videocast da Sede Estúdio. Lembrando vocês que a Sede Estúdio fica à Rua Independência 800, Loja 2, Instagram, @Complexo Sede, e-mail sedepassofundo@gmail.com. Microfone Aberto, videocast que traz pessoas para um bate-papo. Hoje, sem mais delongas, nosso amigo Daltro, né, com o sobrenome é fotógrafo. É uma coisa incrível, né? Então nós vamos começar a contar a história desse personagem fantástico que Passo Fundo tem e que precisa saber melhor da vida desse profissional que está em todas, né? Daltro, seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. A casa é sua. E vamos lá, o microfone está aberto. Ok, bom dia a todos e aos amigos, Alexandre e Alexandre, né? Sim, é a dupla, É a Carlos dupla, e Carlos. Alexandre, E- isso aí. Então, nós estamos aí dispostos a revelar algumas coisas, Revelar, pô, hein? já que se trata de fotografia, né? Tem que ser Fotografia. revelados, né? Quanto tempo na fotografia? Mais de 40 anos. Ah, não, eu não perguntei mais. Quanto tempo? Nem tu sabe. 45. Ah, ele sabe, ele sabe. 45 anos nessa empreitada, né? Nessa profissão que realmente eu abracei Sim, desde jovem e me apaixonei, né? beleza. Então foi uma coisa que acho que a fotografia me descobriu É. e eu, obviamente, me senti Acolhido. acolhido, né? Mas- Abraçado e a gente é um trabalho que exige muito, às vezes até fisicamente, e as pessoas que não têm o entendimento disso, né, pensam Aham. que é só glamour, né? Sim. Mas tivemos alguns perrengues Tá. nessa trajetória. Mas isso nós vamos, né, contar aí nesse tempo que a gente tem para ficar junto aí. Ontem eu ouvi uma frase muito bacana do Henrique Fellini, que ele, um querido, que ele disse que bacana esse projeto porque tem histórias que têm que ser contadas e tem histórias que têm que ser ouvidas. Me marcou muito essa frase do Fellini, até um abraço para ele. Né? Vamos lá, vamos retroagir. O Daltro é da onde? Eu sou natural de Palmeira das Missões, Ah, mas me criei em Cruz Alta. E foi onde eu acabei. aí Né? então vamos lá. Eu sou meio como é, retrô, né? Uhum. Então tu passasse a infância e juventude entre Palmeira e Cruz Alta. Até 8 anos de idade eu fiquei em Palmeira. Palmeira. E depois o meu pai foi transferido, é funcionário público, né? Nós Sim. fomos morar em Cruz Alta. E, claro, nesse meio tempo, até uns 15, 16 anos, nós tínhamos idas seguido a Palmeira, passar férias e coisa e tal. Eu perdi um grande amigo que era de Palmeira das Missões, meu querido Serafim, né? Ah, Puta sim, merda. nosso amigo, Que né? falta aquele desgraçado faz, né? Ele era Não, muito realmente ele era uma figura querido. sempre É presente que nos cada eventos, vez né? que falam de Palmeira, a gente se Sim, lembra, porque a sim. gente tinha uma roda de café, inclusive ele era o presidente da mesa, Uhum. e sempre tinha uma história de Palmeira das Ah. Missões, sempre rolou Com uma certeza. janta, um tiroteio, né? Mas vamos lá, e aí? E aí, como surgiu essa paixão? Na realidade, eu tinha acabado de sair, né, do Exército. E daí o meu pai tinha nos fundos de casa uma oficinazinha, ele era marceneiro, né? E eu, como estava desocupado nesse tempo, eu fui ajudar ele. Ele fazia uns trabalhos de molduras para um estúdio fotográfico. E um dos proprietários, eram 2 sócios, um dos proprietários ia lá pegar as molduras Sim. conosco lá e nesse meio tempo ele, vem cá,
por acaso tu quer trabalhar conosco lá no estúdio e Olha tal? só. E daí eu digo, olha, não é uma coisa que eu conheço, não conheço nada de fotografia, sou completamente Tu te leigo. lembra o nome desse indivíduo? Sim, Diga. é diga. Omar Artigas Rodrigues, ele era uruguaio. Olha só. E ele tinha um sócio, que era um cara de Cruz Alta mesmo, que era o Egon Zenkner. Ora, tá Então, bem, hein? Então, e eles, né, fui ter um aprendizado, né? Aham. Então, eu disse, mas não conheço nada disso. Ele, não, mas tu vai aprender rapidamente. Sim. E daí, fui para lá. E disse, eu não vou te pagar salário nenhum agora, vou te dar uma ajuda de custo aí semanal, Sim. até você tomar ciência, conhecer a profissão e no momento que tu começar a desempenhar, aí você vai ter carteira assinada, salário fixo e tal. Como é o estágio obrigatório era sem remuneração. Não, na realidade, ele não era uma remuneração assim condizente com o salário, mas era um incentivo e valeu a pena. Eu acho que foi importante para mim, foi uma coisa instigante, né? Sim. Porque a gente tem que ser curioso sempre, né? O aprendizado... Não, e tu teve... Que idade tu tinha nisso? Eu tinha 21 anos, 20 para 21. Ah, já estava... Já tinha claro, passado a aborrecência. Sim, né? já tinha já... acabado de sair do quartel, né? Tinha dado aborrecência baixa, já era. E daí... E realmente eu acho que são coisas que muitas vezes fogem ao nosso entendimento, mas eu aprendi coisa de 15 dias, eu já... Daí o bichinho já mordeu do alto. Claro, já mordeu, porque é aquela coisa... Porque a fotografia, ela, embora muitas pessoas não entendam isso, mas é uma arte, entende? Ela é arte, entende? E eu sempre me identifiquei muito com isso, sabe? Sempre gostei desse tipo de coisa e me identifiquei com o trabalho e dali só... Tá, mas vamos contar para quem está nos vendo e nos ouvindo. Nessa época tinha salinha com luz vermelha. Sim, claro. Que não era a Casa das Moças, mas sim... Não era. Não, era o tradicional quarto escuro, né? Que se chamava, escuro. Você fazia a revelação. A revelação do filme era todo em black total, né? Sim. Sem uma mínima luz. E se pintou, perdeu o filme. Não. Se ligar uma luz, qualquer coisa, já era. Deu. Né? Velou. Ele já era chamado de velação. Velava o filme. Velava o papel e tal. E depois, logicamente, na hora da impressão das fotos, né? Ela era com luz vermelha. Aí passava para a luz vermelha, porque daí você tinha que... Muitas pessoas já devem ter visto em filmes, coisa parecida, as pessoas revelando a fotografia... Do bandido. Do bandido, muitas vezes, né? Inclusive, teve um filme que eu vi, que era O Gato de 9 Caudas, que aparecia O cara era um fotógrafo. Um fotógrafo, inclusive foi atropelado no metrô, né? Mas deixou umas imagens gravadas do cara que... atropelado, deram uma mãozinha para ele. Deram um jeitinho. E daí ali mostrava, né? Sim. Uma coisa que... E foi logo que eu estava começando na profissão que eu vi esse filme e eu achei interessante aquela situação, né? E ele... Então, vem ali a luz vermelha, você dá a exposição, né? Coloca o negativo, que é o chamado ampliador. A imagem fica, né? Embaixo, assim, você coloca o papel, tira um protetor da luz vermelhinha e daí dá a exposição. Daí depois você passa para o revelador. Muitas pessoas usavam um interruptor para interromper a revelação quando ela estava acelerada e depois passava para o fixador. E depois a lavagem, processo de lavar. Tá, geralmente... Quando a gente... Inclusive, eu tenho um filme, eu não sei onde é que tá, que eu bati foto e eu não revelei. Eu não sei nem o que tem lá dentro, né? Mas não me lembro se é da minha época de faculdade ou antes ainda. A gente mandava revelar um filme, levava 15 dias. Houve uma época, às vezes eram os filmes coloridos, né? Porque o preto e branco, normalmente, quem tinha o estúdio ou a loja, normalmente tinha o laboratório em processo preto e branco, e fazia ali mesmo.
E o laboratório a cores, né, tinha em Porto Alegre, né? Kodak, principalmente, e Kodak. depois a Fuji. Teve umas lojas aqui. Mas a Fuji né, nunca conseguiu vencer a Kodak, né? Mas na venda de filmes ela Era acabou, acabou rivalizando e eu acho que teve uma época que acabou até superando, né? E tem, por exemplo, eles patrocinavam em Copas do Mundo, Sim, né? a Fuji. Inclusive, em 1990, me lembro perfeitamente O bonequinho com o pé na bola. Exatamente. E daí eles patrocinavam, então, todos os fotógrafos que faziam cobertura Olha que legal. recebiam filmes a quantidade que quisessem. Passava o ano inteiro. Eu tive um amigo que trabalhava na Zero Hora que cobriu a Copa de 90, o Fernando Gomes. E daí, numa ocasião, ele veio a Passo Fundo e trouxe uma caixas, me deu lá. Filme que nem se... Na época que a gente não usava, que era um filme com ISO 1600, que era super sensível, né? Na época, a gente dizia ASA, né? Que era a mesma simbologia de ISO e ASA. Certo. E ele nos trouxe, eu e o meu amigo Caxambu, querido, que Deus o tenha, né? Eu me lembrei quando tu disse que quando tu trabalhava com o teu pai, um cara vinha buscar molduras, Sim. né? Eu me lembrei de duas criaturas, por incrível que pareça, e agora tu falou, por isso que eu vou entrar. Picolino, o Picolino que fazia as molduras, e tinha ali na frente do correio. O Piccoli. O Piccoli e o Caxambu. Claro, O último estúdio do Caxambu era do lado do Boca. Sim, na parte de cima ali. Nós começamos junto ali. Mas vou dar uma de... né? Vamos voltar a Cruzal. Daí depois tu conta essa porque eu quero realmente contar a tua história, né? Bom, daí tu... Não sei se foi assim, mas daí tu pegou um ônibus e veio para Passo Fundo? Não. A coisa foi mais esticada. Eu comecei a trabalhar nesse estúdio, o nome Photocolor, lá em Cruzal. Daí eles tinham montado um laboratório para revelação em fotoacabamento a cores. Sim. Tinha o laboratório preto e branco, foi onde eu iniciei, e depois eles já tinham umas meninas que trabalhavam lá, e vinha um técnico de Porto Alegre, e ficava 5 dias por semana trabalhando, porque era um processo muito... Acumulava tudo, o cara chegava ali... e ele ficava a semana inteira ali, só ia nos fins de semana para Porto Alegre. E ele que era o responsável pelas impressões, enfim, pelo laboratório em cores. E tinha um sistema de correção de cores. Os caras faziam uma provinha para ver como é que ficava e tal. Era um processo bem artesanal. E como eu me dividia no espaço do laboratório preto e branco, eu ia lá no laboratório colorido ver qual é que dar uma bisbilhotada, né? E daí aquele troço começou a me instigar, me chamou a atenção. Gostei mais do colorido. Daí eu disse assim, vem cá. E daí eu perguntei para umas mocinhas que trabalhavam lá, amigas, colegas ali, eu digo, por que vocês não aprendem? Tem que esse cara de Porto Alegre vir toda semana para fazer esse tipo de trabalho. Mas é muito complexo, é muito difícil, porque não sei o que. Eu disse, não, parei um pouquinho. É isso que eu quero. Sim. É difícil, então me interessa. Só deixa eu fazer uma observação. Gente, a tecnologia, se é assim que podemos chamar da época, a diferença entre você revelar preto e branco e colorido era enorme. Muito grande. Até ontem. Bastante diferente. Ontem eu me diverti muito com o Fellini, porque nós estávamos nessa linha do tempo, né? E eu contei para ele daquela televisão colorida que era preto e branco, e a gente botava um papel azul e ver. Ele não acreditou, né? Então, gente, isso que o Dalto está contando é a história da fotografia, né? E lembrando vocês que logo esse videocast vai estar no YouTube da Sede Studio. E aí, Dalto? E daí aquilo... Você jogou no colorido? Não, eu parei um pouquinho. Mas era aquele cara era meio sigiloso, assim, sabe? Sim, claro, eu não vou te contar como é que faz, senão tu vai me tirar do esquema. Assim, mas não, cara, tu sabe que o cara é o seu Antônio Melo.
Antônio Melo. E daí eu disse, não, mas eu vou perguntar para ele, né? Sim. Daí ele disse, não, eu te dou umas dicas sim, não te preocupe. Aham. Eu digo, então tá. E daí eu comecei. Tá, mas essa é uma parte. Daí eu fiquei mais ou menos entendido naquilo ali, mas eu ficava me dividindo entre o laboratório preto e branco, que era o meu trabalho mesmo, Sim. direto, e o laboratório a cores, que eu ia só bisbilhotar, para tomar ciência, conhecer, Sim, ver como é que era. uma Vai que de repente dá uma brecha e eu Sim. acabo, né? promoção. Né? Tá. Só que daí, nesse meio tempo, houve uma tragédia. Nossa. Um dos sócios, em viagem a Porto Alegre, com a mãe, uma irmã e o contador, sofreram um acidente em Lajeado. Morreu tudo. Só não morreu ele, Nossa. entende? Nossa. E ele ficou meses hospitalizado, em coma, E em também na época era uma recuperação. tragédia a Sim, medicina, né? não, com certeza, A né? medicina era lenta. E daí começou a haver uma... Depois que o cara se recuperou, parece que começou a haver um atrito entre os sócios. Sim. E daí acabaram, né? E o laboratório que prestava serviço para alguns lugares, para alguns fotógrafos de fora, como o laboratório a cores era um negócio que poucos, raríssimos tinham, ainda Sim. mais no interior, né? Sim. Que nem nós estávamos falando. Eu mandava a Porto Alegre. Sim. Então, e ali não, ali além de fazer o trabalho deles, eles faziam para alguns fotógrafos de Ijuí, Santo Ângelo e Santa Rosa. Sim, muita festa tinha ali, né? Sim. Daí, desculpe, houve um atrito lá e começaram a se desfazer. Uns funcionários assim foram relegados, foram demitidos e tal. Sim. E daí, num desses clientes era de Santa Rosa, seu Barrichello. Ele lembra de todos os Daí nomes, né? ele pegou e disse assim, olha, eu tenho um pessoal lá em Santa Rosa que está com um laboratório novinho, perfeito e não tem quem opere. E eu, me deu um estalo, digo, é aí que eu vou me jogar. Tenho um olho, vou lá na terra do cego, Mas tá virar louco, rei, né? errei, né? Mas, cara, foi dito e feito. Quando terminou aquela relação ali, os funcionários demitidos, coisa, eu digo, eu vou a Santa Rosa. Eu fui a Santa Rosa. Um dia frio, chuvoso e tal, né? Peguei o busão e me mandei. Cheguei lá, fui conhecer o pessoal, dono do laboratório, Foto Inajá. Daí fui falar com era uma senhora e um senhor que eram os proprietários, Sim. né? Daí conversei com eles. E eu, para todos os efeitos, eu era um técnico em laboratório. Sim. Né? Eu digo, aqui eu quebro a cara ou me dou bem. Sim. Entende? E daí eles foram bastante receptivos. Eu digo, me dá uns dias aí, uns 10 dias para mim me organizar. Eu venho para cá e tal. E lá fiquei 3 anos e meio. Em Santa Rosa. Em Santa Rosa. E realmente eu dei... Claro que a dedicação, a curiosidade, essas coisas fez com que eu... né? E daí eu fui para lá e comecei a trabalhar, comecei a operar, porque a base eu tinha, entendeu? Faltava aquela praticidade, você ter a prática do dia a dia, fazendo as coisas, e entende? Então, se assim, colocar em enrascadas. Exatamente. Né? Era uma coisa assim que era seduzia tudo no escuro, a gente, né? exatamente. Claro, não tinha manual. E depois fiquei lá 3 anos e meio, né? E daí depois tive um atrito com o marido da proprietária. O cara era meio autoritário, ele era do Ministério do Trabalho, e daí tinha uma coisinha assim, né? Vou assinar tua carteira com X, mas tu vai ganhar Y. Sim. E eu, nesse meio tempo, daí quando tivemos esse atrito, daí ele quis dizer que ele era uma pessoa tudo pelo correto. E eu digo, então... Como assim? O senhor, como representante do Ministério do Trabalho, age ilegalmente e vem me dizer que é correto, né? Daí pedi demissão e fiquei mais uns 2 meses em Cruz Alta. Daí tinha um irmão que morava aqui em Passo Fundo, vim para cá. Daí eu descobri o seu Euclides Amâncio. Que ano isso? Começo dos anos 80. Já tem uma trajetória. E tu caiu logo nos Amansky.
É que eu tinha um amigo em Tapera que tinha uma pizzaria e uma boate lá e tal. E ele, vai passar um fim de semana lá conosco lá e tal. E eu vim ali e conheci um fotógrafo ali de Tapera. E fui lá, curiosidade, era o único fotógrafo de Tapera, um tal de Adão. Sim. Daí eu fui lá conversar com ele e tal, daí eu contei a minha história, que eu trabalhava assim, daí eles, olha, tem um pessoal aqui em Passo Fundo, os Amansk, eu fiz um curso na Kodak com o Ronaldo, que era o filho do seu Deuclides. Sim, e é hoje o que detém o acervo. Eu acho que sim, né? Porque eu acho que o Rafael, que é o neto, não detém. E daí eu vim aqui, conheci os seus Amansk, seu Deuclides Amansk, conversei com eles, e daí ele me mostrou os equipamentos que estavam lá, encostados e tal, e se eu garantia que eu daria garantia que poderia funcionar, eu digo, só comprar Onde era o estúdio dele? Aqui na Capitão Eleutério, em frente ao posto ali que era onde foi a vida inteira? Onde é? Tem o prédio ali a vida inteira. E eles tinham um laboratório na parte de trás. Tem lá. uma lojinha agora, né? Eles tinham, exatamente. Tem 2 lojinhas, que é uma barbearia. Sim. Que é deles também, o prédio. Para situar o pessoal. E daí, conversei, negociamos e tal, e peguei as minhas malas e vim para Passo Fundo. Aí começou a tua aventura. Aí começou outra história aqui, né? Vamos dar uma interrompida na tua história e vamos contar um pouco a história da fotografia de Passo Fundo, né? Até porque você contou dos Amansk. Mas tivemos ícones, né? Não só ícones, mas profissionais qualificados na fotografia, né? Eu vou me arriscar a 2, né? Os Amansk e o Tamagnoni. Né? São as referências de Passo Fundo, né? Sim. Entende? Então, porque eles tinham estilos clássicos. E diferentes, né? O seu Deuclides, né? Que, cara, uma figura fora da casinha. Fantástica. Fora da casinha. E assim, e o seu Deuclides era mais um repórter mesmo. Sim. Né? E o seu Tamagnoni, né? Sim. Ele era de estúdio. Ele gostava das 4 paredes, tu entrava lá, ele com óculos, assim. Exatamente. Né? Mas era muito detalhista. Não, ele era um cara que ele fazia um Photoshop na fotografia. Ele fazia o retoque. O retoque. Retoque, que era uma coisa assim, realmente artesanal, porque muitas pessoas não sabem como é que o retoque era feito. Sim. Ele só sabe, ele retocou e tal, e ficava uma fotografia fantástica, né? Era um Photoshop. Praticamente. Era. Eu me lembro que meu pai foi candidato primeiro a vereador, depois a prefeito, a vice-prefeito. E o Tamagnoni ajeitou para ficar bonito no santinho, né? Tinha que ficar bonito no santinho, senão... E ele fazia esse trabalho, e é um trabalho assim, ele usava uns negativos grandes, formato grande. E nesse fazia a revelação, tudo, e depois tinha uma retocadora que eles chamavam, que era uma caixa com vidro despolido, uma coisa assim, e com uma luz por trás. E ele pegava o negativo, e no verso do negativo, a parte de trás, que é onde fica uma emulsão, que grava a imagem, virava aquilo ali e retocava. Gravava. Por aí, gravava. Meu querido. E ele retocava com um lápis. Não era com pincel? Não. Com a pontinha fina, tinha um lápis especial e tinha um químico que ele molhava a pontinha do lápis no químico. Eu sempre pensei que era um pincel. Não sei porque eu tenho essa imagem do seu Tamagnoni com pincel, cara. Lápis. E aquele lápis com a pontinha bem fininha, ele era pontinho por pontinho. Enfim, ele não era um fotógrafo, ele era um artista. Ele era um artista. Aquilo que você falou. Era um artista mesmo, fotografia é arte. Não é brincadeira. Não, o seu Tamagnoni era fantástico, né? Quem mais? Vamos falar dos teus concorrentes aí, só para dar moral para eles. Eu tenho assim, na verdade eu tive poucos concorrentes, né? Porque assim, você
você trabalha dentro de uma linha, né? E você tem um público, muitas vezes, específico, né? Sim. E não é você que escolhe o público, é o público que te escolhe, entende? Então, assim, ó, e como eu comecei trabalhando com o Seus Amantes, que depois ele, por alguns motivos, ele disse que não queria mais, com o ele se laboratório, desiludiu com o também, troço, por outras coisas, que não veio Não ao veio ao caso. caso também. E depois trabalhei com o Verno, o Vobeto, né? Inclusive, vou trazê-lo aqui. Ele tem história também, Vou trazê-lo né? aqui. Então, assim, ó, também tive e aí é que está a profissão da gente, de todos nós, independente da área, você vai tendo um aprendizado durante a tua trajetória, né? Você vai pegando um pouco de conhecimento de cada um e vai, né, agregando a tua história. E eu também aprendi com... Beleza. Vamos saltar um pouco na tua vida e na vida da fotografia. A gente está falando com o Daltro, né? Fotógrafo conhecido aí e um belo profissional, por sinal. Digo, assina embaixo porque a grande maioria das minhas datas importantes lá estava ele, né? Eu acho que a última foi o lançamento do meu livro, né? Mas teve outras. Teve outras façanhas, né? Bom, aí vamos lá para a gente ganhar mais um tempo aí de papo. Aí morreu o filme. Aí que foi uma mudança radical. Aí todo mundo deprimiu no setor. Eu no primeiro momento, você fica reticente, né? E será que isso aí vai dar certo? Será que é isso mesmo? Será que... E aí pega toda aquela aguinha, pega toda aquela sala e aí tem que comprar um computador, aí tem que comprar uma máquina que se adapte. São coisas que... Mas isso é interessante porque foi bom isso, essa transição que houve, né? Para nós que começamos com a película, né? Sim. Eu acho que a gente teve uma certa vantagem. Mas aí vamos discutir isso, vamos bater um papo com isso, né? Muitas pessoas, principalmente os mais para trás, né? Por exemplo, meu sogro e minha sogra tiveram eventos agora, 50 anos, 60 anos de casado, sei lá o quê, né? E a gente tirou muita foto. E esses dias, até eu estou te dizendo isso, porque esses dias eu fui limpar, ontem eu fui limpar um HD externo, e achei um monte de fotos, mas põe um monte nisso, sabe? E aí perguntei pro meu sogro, tu tem uma foto legal que vocês tiraram? Ele disse, não. Eu digo, mas como? Mas eu fiz um CD de fotos para você, mas eu não sei mexer, não. Primeiro que eu não tenho um computador, né? Segundo, aí eu fui pedir para o Alexandre, os computadores não têm mais porta CD. Não. Até isso, né? Porque eu acho que bem no começo tu entregava um CD, né? Sim, foi assim. Primeiro você fazia o CD, entregava o CD ou, né, guardava. Eu tenho caixas de CDs com fotos e tenho HDs com mais de 2 milhões de fotos. Entende? Então, porque antes você ia num evento com, digamos, com rolos de filme. Sim. De 36 poses, que era o máximo que tinha. 36, 24 e 12. Então, assim, você, né, fazia um evento, um casamento com 10 rolos de filme, meu. Sabe qual é a imagem que eu tenho? É tu com as tuas máquinas, do outro lado, tu só botava a mão e tirava o filme. Exatamente. Parecia vendedor de amendoim. Não, e era um negócio... Você dinâmico. Nossa, meu. Dinâmico. Por exemplo, eu fiz vários bailes de debutantes com 2 máquinas penduradas no pescoço e fotografando e trocando filme, meu. Entendeu? Trocando pneu com o carro andando. Bem isso. Trocando pneu com o carro Você, né, de repente, rebobinava, tirava... E antes não tinha nem a rebobinação automática, né? Porque as máquinas depois começaram a vir com motor. Você tinha que manivelar, né, cara? Então, assim, ó,
Daí ia fazer uma formatura, por exemplo. Pegar uma formatura. Eu fiz várias formaturas de medicina, direito, com 50, 60 formandos. Imagina o sufoco. Era um saco ficar lá na frente. Eu, como professor, chegava lá e então, era 3 horas lá na frente, de pé. De pé lá. E daí então, você tem que estar trocando filme, né, cara? Sim. Então, assim, você dava uma brechinha, rebobinava. Dava uma outra brecha, colocava o filme na câmera. E como é que tu dizia pro cara que o filme dele deu errado? Olha, eu sou um privilegiado. Pouco aconteceu. Em reportagens de alta responsabilidade, nunca aconteceu. Eu nunca perdi. Podia ter perdido, assim, algumas fotos durante o evento todo, mas, assim, de perder o evento, não. Tá, eu sei que eu vou deixar a bola picando para ti, que é uma coisa que tu tem muita vontade de dizer isso para as pessoas, né? Primeiro que fotografia é uma arte, né? E que as pessoas têm que compreender algumas coisas, né? Eu acho que a gente já conversou sobre isso, por isso que eu estou te fazendo essa pergunta, né? Então, eu queria que tu explicasse o porquê fotografia é arte, por que não é bem assim, por que o Daltro, quando não está muito bem fisicamente, não pode ir no evento? Bom, eu sempre tive uma maneira de trabalhar nesse sentido. Porque o que acontece? A fotografia, ela tem vários pontos que são fundamentais no resultado. Certo. Primeiramente, o cara que vai fotografar, o fotógrafo, o profissional, ele tem que estar de bem com tudo. Né? Astral legal. Tá de astral boa, legal. tá com o astral numa boa. Porque, a princípio, você vai numa festa, você não vai num velório. Sim. Entende? Sim. Então, assim, e o modelo, a pessoa a ser fotografada, também tem que estar disposta a ser fotografada. Olha aí. Porque tem um detalhe que as pessoas não levam muito em conta, e até certos profissionais não levam em conta, que é a expressão. Entendeu? Sim. Porque muitas vezes você, por exemplo, o fotógrafo te chama a atenção, atenção, pessoal, todo mundo fica pronto para ser fotografado. Sim. Daí o fotógrafo corta o barato, vai lá, parei um pouquinho, vou ajeitar isso aqui. Não faz isso. Acaba o clima, entende? Porque é uma questão psicológica também. Você se prepara para ser fotografado psicologicamente. Sim. E o cara corta o... Né? Mas tu gosta muito de pegar a gente... Em flagrante. Tu é bandido, né? Não, eu que o diga. Eu que o diga. Mas acontece que essas fotos... No lançamento do livro, ele pegou... Teve várias, né? Teve várias. Mas assim, mas isso também... E fotos bonitas. Isso é uma coisa interessante, porque às vezes o não estar preparado também te rende uma boa imagem. Sim. Entende? Então o cara tá lá batendo um papo com um amigo lá, daí o fotógrafo rouba uma imagem. Isso é importante também, porque isso aí foi uma das coisas que eu aprendi. Tu veja só, que nem eu te falei, eu aprendi com o Seu Zamansky, que aprendi com o Verno e aprendi com o Caxambu, cara. O Caxambu era fora do ar. Assim, e assim, então o que... porque ele me chamou a atenção. Tem coisas assim que, né, você fica ligado e tal. Porque eu não era o fotógrafo jornalista. Sim. Entendeu? O Caxambu já era. E ele já era, porque ele já tinha um pouco mais de bagagem. Né? Eu acho que ele teve na Zero Hora. Sim, eu também. Como é? Não era na Folha da Tarde. Não, ele trabalhou para Zero Hora. Sim, também. Fez freela. Eu também fiz. Eu fiz durante mais de 5 anos. Eu fiz freela para Zero Hora, né? Mas isso aí, o jornalismo te dá essa dinâmica. Certo. De você fica mais atento, você fica mais ligado, porque você está cobrindo um fato. Sim. Então, disso aí, você não... parei um pouquinho, o bandido não vai assaltar agora, ele vai esperar você se preparar. Sim. Não tem isso. Não. Por exemplo, tu vai cobrir um jogo de futebol. Não existe, cara. Você tem que estar ligado. O cara não vai te avisar que o gol vai ser aos 35 do segundo tempo. Então, tem várias coisas assim. E as pessoas, que nem eu te falei, né? Às vezes você prepara a pessoa para ser fotografada e corta barato. Ou então pega um flagrante, ou de crianças, mesmo de adultos, assim, e rende fotos maravilhosas. Muito melhor que aquela risada falsa. Até porque a pessoa... A câmera
ela inibe. Isso é verdade. Isso é Ela verdade. por exemplo, a filmagem, você está filmando ali, tem pessoas que têm pavor. Tem, Meu Deus do céu, tem. e agora o que eu faço? E no começo, para algumas pessoas, a gente mentia. Não, isso aí é só para não tá exato. desligada, fica tranquilo. Aí o Exatamente. cara se soltava. Mas essas coisas É inibem verdade as pessoas. isso. Microfone inibe. Sim, sim. Né? As Tem gente pessoas que bota o ficam microfone na frente, o cara entra em pânico. É né? verdade. Tá? Uma câmera também tira a naturalidade da pessoa. É verdade. E a câmera fotográfica é a mesma coisa, Sim, né? Então sim, você porque eu tira, tenho daí o cara fica ali, né? E o pior é as bonitinhas, aquela, ai, Daltro, e a minha ruga, porra, o cara... Não, mas eu sou brinco, fotógrafo no plástico. Não sou milagreiro. Mas eu brinco muito com as meninas, assim, principalmente essas adolescentes. Ai, eu não sei o que, papai, eu tô gorda, tô isso, tô aquilo. Eu digo assim, não. Realmente, eu brinco com ela, você tá horrorosa. Sim. Você vai estar bem com 60 anos, com meia dúzia de netos, aí você vai estar ótimo. Né? Jeito Daltro de ser. Daí vira uma brincadeira, né? Porque foi uma das coisas que eu aprendi a lidar, esse tipo de coisa de você... O fotógrafo tem que ter uma cumplicidade com o modelo. Sim. Para que a pessoa fique à vontade, para que a pessoa se solte. Então, muitas vezes no estúdio, quando eu ia fotografar qualquer tipo de pessoa, homem, mulher, meninas, crianças, eu dou um tempo para começar a fazer a foto. Para que a pessoa se sinta à vontade, né? Fique mais natural. O Daltro já fez no artístico? Não. Que pergunta, hein? Não fiz. Não fiz. Não, sei lá, não sei se por falta de oportunidade, né? Sim. Ou sei lá. Mas é um mercado fotográfico. É um mercado. Mas assim, ó, tem uma coisa que em cidade grande, né? Funciona muito isso. Sim. Aqui, acho que não. Não sei se tem alguém que se interessa, mas eu não. Uma coisa que nunca me. Hoje já temos um mercado, né? Hoje sim, né? Já há alguns anos, né? Mas Rainha das Piscinas tu fez? Fiz aquela Garota Verão. Garota Verão. Várias vezes. Garota Verão era bom. Principalmente a final, em Capão da Canoa. Eu fui só uma vez na final, mas aqui na região eu fiz várias, fiz em Carazinho. Tinha os regionais, né? Exatamente. Eu fiz. Aqui faziam em Passo Fundo, aqui também, né? Teve umas meninas daqui que foram. Teve umas até que chegaram em Capão. Teve uma menina que não, aqui de Passo Fundo, não sei se posso falar, teve uma que se recusou a receber a faixa de segunda colocada. Não, passa essa parte. Daltro, estamos finalizando aí a nossa conversa. Novamente, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Onde o pessoal acha o Daltro? O meu contato é Daltro Matos, né? Que seria o e-mail. Sim. daltromatos@gmail.com. E o telefone 99201 9046. E no Instagram, Daltro Matos. Com 2 T's? 2 T's, exatamente. Daltro, agora é minha vez de dar um recado. Você que está vendo e ouvindo, gostou desse videocast, entre em contato com a gente no @complexosed, sede passofundo@gmail.com, o nosso e-mail. E não esqueçam, inscrevam-se no YouTube, né? Sede Studio, onde os microfones abertos estão sendo liberados de forma gradual para dar tempo de a gente ter outros convidados aqui na Sede Studio, que fica à Rua Independência 800, loja 2. Daltro, agradeço em nome do Alexandre, da Sede Studio de novo. E seu recado? Olha, eu primeiramente fico muito grato por ter tido a oportunidade de participar no teu podcast. Meu projeto. Teu projeto. Ali não gosta que fale isso. E parabéns pelo projeto, que eu acho que é importantíssimo para que as pessoas conheçam mais as nossas pessoas, né? Os personagens de Passo Fellini foi Fundo. numa felicidade genial, né? Legal é contar a história, mas legal é ouvir também essas histórias, com né? certeza. Então, assim, e quem estiver disposto a procurar pelo meu trabalho, eu estou à disposição. Claro, vai lá. Então, assim, mas parabéns para vocês pelo projeto, pela essa ideia que
praticamente, eu não sei, eu acho que é inovadora em Passo Fundo. Passo Fundo, acho que sim. E eu desejo que vida longa o projeto. Vida longa, Sede Estúdio. Sede Estúdio. Muito bem. Nada mais do que ficar agradecido. A casa é sua, né? Você sabe obrigado. disso. Já tivemos oportunidade de conversar outras coisas. Depois tu deixa umas dicas para o Alexandre aí nas máquinas. A gente tem umas máquinas aí e você pode agregar aí alguma coisa. Bom, gente, desse jeito nós vamos terminando mais um Microfone Aberto. Um papo agradabilíssimo com o nosso fotógrafo Daltro, né? Lembrando, né, inscreva-se no YouTube, Sede Estúdio. Lá, logo, logo, estará na íntegra, quem não teve a oportunidade de vê-lo. E dizer para vocês que eu não vou contar quem será o meu próximo convidado para bater esse bate-papo agradável aqui na Sede Estúdio. Tchau! Você acabou de ouvir e ver o podcast Microfone Aberto. Realização da Sede Estúdio. Venha gravar o seu. Rua Independência 800, Loja 2. sedepassofunda@gmail.com. Fone 54 99637 1607.